Bom dia. Bom dia, meninas. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, Dani, Angélica, Joyce, já vou te chamar, viu, lindona? Que cuidar de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando. Deixa eu pôr aqui no cantor. E mandou te dizer que Ele está cuidando. O Senhor está cuidando de vocês. Oi, Cecília. Deixa eu colocar isso aqui na tomada, gente. Esqueci. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oi, minha amiga Cecília. Ainda tem que trazer você aqui, né, Cecília? Testemunho poderoso seu. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Vamos sim, vamos marcar a nossa live. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Amém, Jesus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tem muita gente que te Alice, Rê, Giovana, que vai acontecer. Júlio César, que bênção, gente, um homem aqui. Amém, Jesus. Deus mandou te avisar que tudo vai passar. Bom dia, Alice de Portugal. Quem cuida de você não dorme, viu, Lohane? Jesus não se esquece de você. Ele sabe da sua dor, viu, minha amiga? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém, Jesus. Ai, como Deus é precioso, como é lindo. E hoje o Senhor preparou uma surpresa para mim, sabia? Jesus preparou uma surpresa para mim no fim da live de ontem. Eu estava aqui conversando com meu marido, né? Sobre a live, sobre os testemunhos, né? E olha, o louvor é preto no branco. Tá chorando por quê? Tá bom? Então, meninas, meu marido vai falar na live de hoje, vocês acreditam? Vocês acham por que eu já acordei com esse sorrisão aqui, ó? Tô muito feliz, porque ontem, depois dos testemunhos, né? Nós dois começamos a conversar e Deus usou uma irmã de oração e ela me mandou uma visão que ela teve. E ela me falou, olha, Deus me mostrava que o seu marido... Ai, gente, eu fico muito emocionada. Mas ela me falou, olha, eu via que o seu marido te observava o tempo inteiro. Você cuidando do jardim da sua casa. E você pegava as ferramentas e ele pensava, ele observava tudo. E ele falava como ela
tá fazendo tão bem isso. E a irmã falou para mim, e Deus me mostrava que hoje mesmo ele ia pegar a ferramenta dele, naquilo que ele sabia fazer. E meu marido é uma pessoa tímida. E eu sei que para ele estar aqui não vai ser fácil. Ele não gosta de rede social. Então, foi muito precioso para mim, porque ter ele ao meu lado faz toda a diferença. E eu falo muito dele aqui, né? Então, eu acho que eu tenho que dar essa liberdade para ele poder falar também. E eu fico muito emocionada, porque o Senhor sabe o quanto eu esperei por esse momento e eu não pedi esse momento para o meu marido. Foi o Senhor que tocou no coração dele. Então eu vou pedir que vocês fiquem até o fim da live. Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto isso é importante para mim. E vou pedir que vocês fiquem até o fim. Eu chamei as minhas meninas, né, as minhas ex-alunas. Vocês vão ver aqui testemunhos de mulheres que decidiram vencer. Testemunhos de mulheres que decidiram trocar a sombra pela luz do Senhor. Testemunho de mulheres que se iraram contra a situação que elas estavam e decidiram avançar. Decidiram vencer. Vencer é para quem tem coragem. E só tem coragem quem confia no comandante que está te mandando prosseguir. Como a gente viu aqui, ó, o Senhor está te falando, essa luta vai passar. Né? Não chore, porque quem cuida de você não dorme. Então, meninas, é com muita alegria que eu quero chamar aqui as minhas ex-alunas e dizer para vocês, se vocês estão numa situação onde Jesus já te confrontou, né? Jesus já te mostrou que você precisa de mudança. A gente viu aí quantas mentiras. Como nós escolhemos acreditar nas mentiras do mundo, na sobrecarga que o mundo coloca sobre a mulher. Quantas mentiras nós acreditamos, mas da mesma forma, como um dia acreditamos na mentira, nós podemos substituir essas mentiras pela verdade. Nós podemos retomar a verdade na nossa vida. E uma vida de verdade, ela vale a pena ser vivida. Uma vida de verdade, uma vida aos pés do Senhor, ela não é uma vida sem sofrimento. Ela tem os momentos difíceis, sim. Tem os desafios, porque tudo é para a honra e glória do nome dele. Se você precisar passar por algo difícil, você vai passar. Porque o mais importante não está aqui no que nós estamos vivendo, está na eternidade. O mais importante é o que nós vamos viver com o Senhor na eternidade. Então eu quero te pedir para você encaminhar aí para 10 pessoas, pessoas que Deus tocar no seu coração. Estou aqui já mandando para as minhas, já conversando aqui com as minhas. Vamos lá, que o Senhor tem as pessoas certas. Eu vou lá embaixo agora. Vou pegar as pessoas que precisam ouvir essa palavra do Senhor. Vamos lá. Lu. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir mandando aqui. Vai mandando aí também, viu, meninas? Amém, Claudinha. Então, deixa eu chamar aqui minhas convidadas para a gente começar logo, porque o Senhor tem muito a falar a respeito do que Ele fez com elas. A Joyce, eu já... Deixa eu colocar aqui a Vivi. Vivi. Oi. Deixa eu colocar aqui a Van. Peraí. Vani. Peraí, vamos lá. Pronto, tá aqui também. Vamos ver se eu consigo com todas aí. Lembrar do print com elas, isso mesmo. Oi, Vanessa, tá boa? Oi, bom dia. Estão Bom dia, emocionadas Vivi. aí, como eu, Já. gente? Ai, peraí, que só a Vivi que tá faltando entrar. Deixa eu já colocar ela pra gente poder começar. Vivi. Cadê você, Vivi? Parece que você não tá online. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa a gente vai começando e eu chamo a Vivi daqui a pouco. Deixa eu ver se ela fala um bom dia aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha, meninas.
Hum. Vou tentar mais uma vez a Vivi. Qualquer coisa, a gente vai começando. Ah, ela não está conseguindo participar. Uai, Vivi, como é que você não está conseguindo participar? Deixa eu ver. Vamos lá. O testemunho da Vivi é tremendo. Engraçado que eu não sabia o testemunho dela ainda, porque na mentoria, no fim da mentoria, eu só consegui ouvir alguns testemunhos. E quando ela deu o testemunho dela, eu fiquei muito surpresa, porque ela foi curada de ansiedade e da síndrome do pânico. E eu não sabia disso. E foi muito precioso saber dessa informação, porque nós sabemos que o Senhor pode entrar em todas as áreas das nossas emoções. Basta que a gente se abra para Ele, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar sem a Vivi, parece que ela não está online. Daqui a pouco eu chamo ela também, mas deixa eu já apresentar para vocês essa que está aqui, ó. É a Joyce, uma aluna muito especial que veio aqui em Goiânia me conhecer. Não foi só para me conhecer, foi para comprar roupa também. Eu não posso mentir, não. Daí aproveitou para me conhecer, mas foi bem. Aproveitei. E essa aqui é a Vanessa. Vanessa, você mora em Goiânia, não é? Moro Pois em Goiânia. você está aqui, a gente tem que Tô encontrar. aqui. Meninas, Tô mas aqui. olha só, é bênção demais. Eu vou começar, deixa eu ver por onde que eu começo aqui. Eu acho que eu vou começar pela Vanessa e vou deixar a Joyce mais para o meio aqui. A Joyce, gente, ela tem uma história também muito linda. Fiquem até o final para ouvir a história dela, porque o Senhor resgatou essa mulher num momento muito difícil. Ela havia tentado suicídio e ela chegou na casa dela e o Senhor tocou no coração dela. Eu não me lembro mais como, que ela chegou até uma live minha e veio fazer o processo comigo. Então, sabe, é muito linda, são muito lindas as histórias. Eu não sei, não dá para escolher essa daqui é mais bonita, essa daqui é mais bonita, não, porque o Senhor, ele tem algo para fazer em cada um de nós, né? E aquilo que você está buscando, ele conhece lá no íntimo do seu coração. E ele sabe o que ele precisa romper na sua vida, o que ele precisa quebrar para que você realmente se torne uma nova criatura e que seja uma carta lida pelas pessoas. Ontem, uma coisa que me impressionou aqui foi a Mayara ter falado que nos stories ela viu que a Deila estava fazendo a mentoria e que ela estava muito diferente. Então, uma carta, ela é lida, né? Uma carta, ela não fala, mas ela é lida. Então, nós estamos sendo o tempo inteiro lidas, né? Ou pelos nossos defeitos, ou pela nossa vontade de se parecer com Jesus. E essas mulheres que estão aqui, elas decidiram romper com o passado delas e se tornar vencedoras mesmo. Então, eu vou começar com a Vanessa aqui. Vanessa, só pedir antes para o Senhor direcionar aí as palavras, né? Senhor, em nome de Jesus, eu entrego agora a vida da Vanessa, a vida da Vivi, a vida da Joyce. Eu quero te pedir que o Senhor coloque um círculo de fogo em volta da casa delas, em volta dos entes queridos delas, ó Pai, dos filhos, Pai, do marido, ó Pai, Senhor, da casa delas. Senhor, tudo aquilo que te louva dentro da casa delas, que venha ser protegido agora pelo Senhor Jesus. Pai, o mesmo eu te peço para minha casa, traz proteção espiritual para o nosso lar. Pai, nós sabemos que quando nós nos levantamos para guerrear, para trazer outras mulheres do fundo do poço, Satanás começa a se levantar. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que essas mulheres hoje sejam usadas pelo Senhor, seja boca do Senhor nessa manhã. E que nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento venha tirar delas aquilo que elas querem falar do Senhor. Pai, eu quero te pedir também pela casa dessas mulheres que estão aqui, nessa live, para ouvir esses testemunhos, ó Pai. Eu sei que muitas aqui estão sedentas por algo mais. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor traga proteção, que o Senhor traga a tua luz para a casa delas nessa manhã. Senhor, vai entrando em todo cômodo escuro, em todas as áreas que estão escuras, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Amém, Jesus. Vamos lá, Vanessa. Vamos lá.
Eu sempre tento fazer um roteirinho, né, pra gente falar, mas é tão difícil fazer um roteiro para falar dessa mentoria, porque na minha vida foram tantas mudanças que às vezes parecem ser pequenas, mas juntas foram tão importantes na minha vida. E aí eu vi um comentário da Roberta e, né, Rô, um beijo para você. Durante o processo de mentoria, uma coisa que eu percebi é que eu sempre soube do meu chamado, eu sempre soube do propósito de Deus para mim, mas eu ignorava ele. Eu cresci na igreja, minha história é muito parecida com a Flávia. Eu cresci na igreja e sempre fui crente, orei, jejuei, preguei, mas assim, eu achava que estava. Eu acho que eu vivia ali com a aguinha no tornozelo e estava feliz com essa água lá no tornozelo, né? E daí eu passei por um processo de anulação. É como se eu estivesse me anulando. Quando eu cheguei na mentoria, eu já não me reconhecia. Eu sempre fui de falar, de pregar, de ajudar. Eu estava simplesmente, quando eu olhei para mim, eu tinha me tornado uma pessoa fria, amarga, calada. Eu não me posicionava, eu não falava, tipo, eu pensava, mas eu estava, assim, cansada de falar, eu não queria mais falar. Era como se o diabo tivesse realmente colocado na minha cabeça, plantado no meu coração, algo que, assim, não adianta falar, o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar, e cada um segue a sua vida do jeito que quer, e tá bom, tá bonito, e toca seu barco. E eu não conseguia mais falar, eu estava totalmente travada. E Deus começou a falar comigo. Um dia que eu conheci a Flávia, as minhas meninas acordam sempre muito cedo. E nesse dia eu recebi um convite de grupo, e as meninas aí do grupo sabem que eu sou meio lerda com grupo, né? Mas nesse dia eu vi esse convite. Eu vi na hora e eu entrei na live. E eu nunca faço isso. E nesse dia as minhas filhas dormiram até 9 horas, até a hora que acabou a live. E eu participei de toda a live. E nesse dia Deus falou muito comigo. Nos 2 primeiros minutos eu já estava aos prantos. As minhas filhas estavam dormindo. Eu não sei o que aconteceu, que a minha funcionária não tinha vindo cedo e eu estava em casa com elas. E eu já fiz a minha inscrição da mentoria e falei, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou participar. E eu já estava buscando, eu já estava em um processo de busca, eu já estava acordando de madrugada. Eu não conseguia dormir. Tudo começou com eu não conseguir dormir. Então, um belo dia eu falei, já que eu não durmo, eu vou orar. E aí eu comecei a levantar e orar. E aí através disso eu conheci, em sequência, né, eu conheci a live da Flávia e fiz a mentoria. E Deus começou a me resgatar. Eu até falei no meu vídeo que era como se eu tivesse aquele ossinho seco lá no Vale de Osso Seco mesmo. E eu comecei a ser resgatada. E eu comecei aí um belo dia, foi muito interessante eu ver a Roberta aqui, porque no dia que eu a encontrei, eu estava no processo de mentoria, acho que finalizando já, e eu olhava para ela, e Deus falava comigo, fala com ela. E eu não queria falar. Aí eu não queria falar, e eu falava assim, eu não vou falar não, Deus. E Deus, fala com ela. Aí eu falei assim, sabe o que? Aí eu peguei e decidi, sabe de uma coisa? Eu não tô perdendo. Se eu falar, se eu ganhar ou perder, não tanto faz, eu vou falar. E falei, sabe? E foi libertador para mim ter falado, porque Deus me trouxe uma paz tão grande. E a partir disso também eu comecei a perder o medo e a voltar a falar. Então eu fui percebendo que Deus foi resgatando a Vanessa que estava morta dentro de mim. Porque, igual a Flávia tem, ela com essa voz doce dela, ela é bem dura com a gente, né? E aí tem uma hora que ela fala assim,
Você vai se encher para quê, né? Se você não vai passar, não vai ensinar. Então, isso foi batendo muito forte em mim. E aí eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu era uma mulher, uma profissional de uma multinacional, 12 anos de carreira nessa empresa. Eu amava loucamente o meu emprego e tudo que eu fazia era com muito amor, com muita intensidade, com muita dedicação. E o meu marido me amava ver trabalhando. Assim, sem dúvida, ele me amava, amava ver o meu amor pelo trabalho, como eu era uma profissional dedicada, como eu me destacava. E isso foi perdendo as forças em mim. Isso foi perdendo as forças, eu já não queria mais ser... Eu tinha dois caminhos, assim, eu pensava. Eu falava assim, Deus, eu não sei fazer mal feito, então ou eu vou para fazer bem feito, ou eu vou ter que sair. Porque eu não tô dando conta mais de ser a profissional e a mãe e a esposa. Então, o que eu vou fazer nesse ciclo aqui? E aí Deus foi me trazendo as prioridades desse ciclo, né? Da minha família, dentro da mentoria. Deus foi trazendo essas prioridades. Só que antes, quando eu falava assim, eu estou cansada, eu queria muito me dedicar mais à minha casa, à minha família, meu marido, gente, se existe, vocês não estão entendendo. Ele pulava dessa altura. Ele falava mal de mulher que fica dentro de casa. Ele falava, você tá ficando louca, essas mulheres ficam dentro de casa só enchendo a cabeça de marido, só sendo oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. E não sei o que, e criticava, e falava. E ele não aceitava eu tocar nesse assunto. Isso eu tô te contando uma história que eu já vinha lutando assim há uns 2 anos. Aí, Deus gerou circunstâncias. Primeiro eu adoeci, tive que ficar em casa. Depois veio aquele segundo lockdown, que a gente ficou em casa de novo. Depois eu adoeci de novo. E eu tive que ficar em casa de novo. Não sei se vocês lembram, durante a mentoria eu estava operada, né? Eu tive que fazer uma cirurgia. Sim. Então eu fiquei em casa. E Deus foi... Deus te colocou para dentro de casa, né? Para sentir como é que estava o seu lar. E aí, um belo dia, eu tô aqui em casa com Covid. A minha faxineira chega e eu tinha acabado de pegar o atestado. Eu falei, Simone, eu tô te ligando pra você não vir porque eu tô com Covid. Aí ela falou assim, não, eu vou trabalhar, não tem problema, eu tô com 2 máscaras, você fica quietinha lá. E eu tenho uma coisa pra te falar. Você sabe que foi Deus que te parou, né? Ela mesmo foi usada. Aí eu peguei e falei assim... eu sei, eu só não queria ouvir isso, mas eu sei. E aí Deus foi gerando circunstâncias. Logo em seguida, eu tive férias, e essas férias foi meio que emendado com a pós-quarentena do Covid, então eu fiquei quase 40 dias em casa. E nesse período, eu pude ajudar o meu marido. Porque eu não abria os meus olhos para enxergar o mundo dele. Então, eu vivia só o meu trabalho, o meu problema. Isso, a mentoria foi me ajudando, né? E eu fui pedindo a Deus e eu fui começando a deixar de ser a vítima. E fui aprendendo a me posicionar e pedindo a Deus também como que eu posso ajudá-lo. Porque ele falava assim para mim, tá bom, você vai sair do trabalho, você vai fazer o quê? Em casa eu não quero você. Aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Resgata os meus sonhos, me mostra. E aí nesse período Deus começou a me pôr dentro do problema dele, dentro da necessidade dele, dentro da nossa empresa, dentro de tudo que ele precisava. E assim, como eu me calava, eu até via que ele precisava, mas eu me calava, eu não falava nada. Eu deixava ele se virar lá, não, ele sabe, ele é experiente, ele tem profissionais, então deixa ele se virar. E eu comecei a falar, amor, eu acho que você tem que fazer assim, amor, na minha experiência, pelo que eu vejo, eu acho que a gente deveria agir assim. Comecei a falar. Aí ele falou assim, eu acho que tá ficando caro você sair de casa para trabalhar.
eu acho que é melhor realmente você ficar comigo. Aí, de repente, ele virou de um dia pro outro e falou assim, acho que você vai precisar pedir conta e me ajudar, porque nesses dias que você ficou comigo, eu vi o quanto você pode me ajudar. E a gente começou a orar, e aí eu comecei também a apresentar para ele. Deus foi resgatando no meu coração um sonho, um projeto que estava no meu coração. Um dia eu conversei com a Flávia e ela falou assim para mim, você não precisa deixar de trabalhar, mas seu coração tem que estar no seu lar. E aí eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? E como que eu posso fazer? Porque assim, se eu trabalho para essa empresa, eu não consigo ser dona do meu tempo, eu não consigo cuidar das minhas filhas na necessidade delas, no horário delas, acompanhá-las numa natação. Então, assim, essas necessidades que eu tinha, que eu queria, eu não tinha como estar presente, porque a sensação que você tem, que eu tinha, era que eu estava roubando do meu empregador, né? O meu tempo é pago para ele, então eu não posso sair de lá, ele compra esse meu tempo, então tenho que ser honesta também com isso. E Deus foi trazendo um sonho, gente, Deus foi resgatando, Deus foi levantando, vou te falar, Deus foi levantando, como é que fala? Os caras lá do estacionamento que vigia carro na rua para falar comigo. Secretária, vigia de carro, gente que eu nem conhecia, sabe? Os meus próprios clientes que eu atendia. Assim, Deus falou comigo em tudo. Houve um romper, né? Houve um romper diante de um posicionamento seu, né? Você decidiu se posicionar para aquilo que era a vontade de Deus, e aquilo que era difícil demais para você, que era fazer seu marido entender, né, a sua necessidade de ficar em casa, o Senhor fez, que é aquilo que a gente fala. Eu sempre falo aqui nas lives, né? Quando você se posiciona, Deus começa a fazer ao seu redor. Por quê? Porque primeiro Ele quer o seu coração. Em todas as dificuldades que a gente tem, o Senhor deseja o nosso coração, né? Eu só vou ter que passar aqui para as meninas, porque senão não vai dar tempo de todo mundo, Vanessa. Mas, meninas, tem o testemunho da Vanessa gravado, que a gente vai colocar hoje, lá eu acho que é no IGTV mesmo. Vai ser um post vai ser esse post desse vídeo que vai ser o sorteio da vaga para as meninas que não têm condições financeiras de participar da mentoria. A gente vai sortear uma vaga lá, que vocês vão comentar nesse post. Deixa eu já fazer uma coisa também. As regrinhas vão estar lá no post, tá, meninas? Não precisa ficar me perguntando nada aqui agora, não, porque as regras estão lá. Eu nem sei direito das regras, porque é a minha equipe que coordena. Deixa, antes de eu esquecer, vamos tirar o print aí. Meninas, dê um sorriso aí bem lindo. Aí. Vamos lá, tiraram o print, meninas? Tirem aí. Tirem, marque. E coloque assim, um novo tempo em minha vida chegou, tá? Um novo tempo chegou. Vamos lá. Ô, Joyce, eu vou te deixar por último mesmo. Vou pôr a Vivi aqui agora. Vivi, me conta aí como é que foi sua experiência em relação, né, à questão da síndrome do pânico, da ansiedade. Quem era a Vivi antes de entrar na mentoria, antes de ser transformada pelo Senhor, e como é que é a Vivi depois? Bom dia, Flávia. Bom dia, meninas. Eu, antes da mentoria... Ai, que saudade das meninas. Ai, é muito bom, né, ouvir. Daqui a pouco eu começo a chorar. Sou muito chorona. Mas eu era uma pessoa muito ansiosa, muito agitada. Eu mal dormia, né? E foi engraçado... E um dia, assim, de muito desespero, assim, eu queria resposta para um monte de coisas, e eu não achava. E aí eu vi uma frase que falava assim no Instagram: você é uma mãe que grita com seus filhos? E então, era uma chamada convidativa para live. Daí tava lá escrito Mães que Curam. Eu falei, gente, esse negócio deve ser bom, eu vou assistir. E eu assisti,
E eu trabalho com meu esposo, eu até estava na loja agora, eu falei, vou dar uma corridinha aqui na sala. E ele falou assim pra mim, no dia da live, né? Ele falou assim, pode ficar o tempo que você precisar. Ai, que benção. E ele até escutou um pouco comigo, né? E no final ele falou assim, você vai acompanhar todos os dias? Eu falei, vou. E quando foi para entrar na mentoria, ele me deu o maior apoio, né? Mas a busca era de uma mãe ideal. Essa era a busca na mentoria. Eu não imaginava que o foco seria outro. E no meio da mentoria, na primeira aula, a Flávia apresentou todo mundo. E eu fui uma das ansiosas. Fui e comprei a flor logo correndo. E eu queria muito falar, muito falar. E a Flávia chamou todo mundo e não me chamou. E o diabo começou a falar assim pra mim, tá vendo? O que você tá fazendo aí? Ela nem olha pra você, ela nem lembra que você existe. É um Ferida investimento da errado. rejeição. A ferida da rejeição falando. E eu lembro que depois disso o Espírito Santo falou assim, que você não é um erro. Você não tá no lugar errado. Eu te coloquei no lugar certo pra ter as chaves certas. E eu lembro assim que eu chorei muito. O Espírito Santo me visitou naquela noite, isso foi na primeira aula. E foi maravilhoso. Na segunda aula, antes da segunda aula, no decorrer do estudo de todo o material, eu comecei a ter uma crise de pânico. E naquela hora, eu falei assim, Senhor, eu entrei para essa mentoria para outro motivo, mas o Senhor tem propósito nisso? Fala comigo. Na segunda aula, eu não me recordo bem se foi a aula do poço, e naquela aula, eu fui curada do medo. Amém, O Jesus. pânico, ele gera um medo excessivo. E eu tinha muito medo de abrir portas, de entrar, e ele começou a me curar. E cada aula era uma chave. Mas a síndrome do pânico foi algo na minha vida que, no período da minha gravidez, eu quase morri. Os médicos olhavam para mim e falavam assim, você não vai chegar até o final da sua gestação. Eu não podia engravidar. Eu tinha medo de tomar água, porque no momento da crise, gera um desespero tão grande. E eu não tinha crise, tipo, um dia, depois de 3 dias. Não, eu tinha crises constantes. Isso começou antes de eu ter minha filha. Começou a me prejudicar no trabalho, porque eu estava trabalhando, eu sou biomédica. E toda vez que eu tinha que atender algum paciente, eu começava a me dar um desespero. Aí vinha a falta de ar, eu tinha que ir para uma sala isolada, porque eu tinha medo de ter a crise. Eu não sei se Na alguém já frente passou das por pessoas. isso, ou conhece alguém. Você fica desesperado. Eu chegava a um nível de tão desespero que eu perdi o controle, eu começava a arrancar a roupa. Porque dava calor, dava... É uma série de sintomas. Sensações. E eu não conseguia tomar água. Eu ia tomar água, eu me falava, se eu tomar água, eu vou engasgar e vou morrer. Se eu for tomar banho, vai pegar água no meu nariz e eu vou morrer. Então eu comecei a ter medo de tudo. Minha mãe e meu esposo tinham que ficar comigo o tempo inteiro. Eles tinham medo de eu pular da janela. Minha mãe mora num apartamento, eu ficava muito lá nesse período da gestação. Ela tinha muito medo que eu pulasse da janela, então eles me acompanhavam todo o tempo. Foi um período muito difícil, né? E na mentoria, minha filha já estava com 4 anos na mentoria. Fez 5 agora. Então são mais de 6 anos lutando com isso. E teve um dia da mentoria, esse dia do poço, eu não conseguia parar de chorar depois da aula. O Espírito Santo falou assim, eu estou te curando. Eu estou te curando, nunca mais você vai ter essas sensações. E aí quando ele falou, eu estou te curando, nunca mais vai ter essas sensações, eu falei, nossa, eu vou estar curada por completo, eu nunca mais vou ter crise. Mas elas voltaram. Só que toda vez que ela vem na minha mente aquelas armas que eu aprendi dentro da mentoria, como lutar. Ela vem, aí eu falo, não, aqui você não entra mais. Eu já sei como usar. E aquilo passa. Inclusive, ontem à noite estava numa reunião e eu estava pensando no dia de hoje, né, e como seria, e começou a gerar aquela ansiedade e começou a querer me dar crise. Eu fui ao banheiro, ajoelhei, orei e falei assim, Senhor, eu sei as armas que o Senhor me deu para lutar. Amém. Aqui o inimigo não entra mais. Síndrome do pânico, o médico sempre falava para mim, você não vai ter cura, você vai ser dependente de medicamentos pro resto da sua vida. Mas tem algo, Flávia, que marcou muito em mim. Os médicos diziam que a minha filha seria uma criança depressiva. Ela seria uma criança triste, insatisfeita. Eu vi muito isso em muitas consultas.
A minha filha, ela é o reflexo da felicidade e da alegria na minha casa. Eu falo que ela é uma felicidade assim que eu não sei onde que ela encontra tanto motivo para sorrir. Ela é o oposto daquilo que foi proposto pelos médicos e profetizado por eles, né? E depois da mentoria, ela assistia as aulas comigo, ela falava assim para mim: mamãe, você era tão difícil. Ai, meu Eu Deus! falava: é, filha. Ela falou assim: você não tinha amor no seu coração e agora você tem. Oh, E dentro Jesus. da mentoria, com essa cura da síndrome do pânico, eu consegui encontrar em mim uma mãe que pode amar, uma mãe que pode cuidar. Assim como a Vanessa, eu não gostava de cuidar da minha casa. Eu tinha muitos problemas, eu queria trabalhar fora. E a mentoria me resgatou para o meu lar, me trouxe um motivo para estar dentro da minha casa de novo. Que Hoje eu estou coisa fazendo o almoço para minha família. O Espírito Santo fala comigo, eu sou muito ministrada. linda. Amém. E eu fico até emocionada porque a mentoria ela é mais do que uma mentoria, né? Ela é algo assim que traz pra gente um motivo para você poder viver mais. Ela te dá armas para você conseguir lutar todos os dias. Porque eu não vivia mais, eu vegetava. Eu estava em um processo assim, eu falava: Deus, eu tenho medo de morrer, mas se eu morrer vai ser mais fácil. Porque ninguém mais vai sofrer. Minha mãe sofre, meu esposo sofre, minha filha sofre. E é difícil porque a gente é visto dentro do mercado de trabalho. Você, quando é profissional da saúde ou qualquer outra área, você nunca pode demonstrar fraqueza. As pessoas te taxam como loucos, ninguém entende o que você passa. E depois da mentoria eu falei assim: Senhor, eu quero voltar para minha casa. E eu preciso, mas eu quero trabalhar, mas eu quero voltar para minha casa. E aí o Senhor colocou no meu coração uma nova especialização dentro da minha área para eu poder trabalhar dentro da minha casa. Ou eu trabalho com meu esposo, ajudo ele, mas eu trabalho só os sábados agora, mas eu tenho a Ai, que semana inteira com a minha filha. Eu que dou bem. aula. Deus abriu Olha portas para mim O que Senhor, ele eu nunca organiza, imaginei. não é? É isso que eu Total. falo, assim, quando a pessoa se dispõe a estar no centro da vontade do Senhor, ele organiza, não é o seu fardo, não é você que vai ter a estratégia, não. É o Senhor. Então, quando eu falo assim, não é sobre não trabalhar, é sobre estar com o seu coração voltado para o seu lar. Esse é o importante. Porque, assim como eu, muitas pessoas trabalhavam para fugir da dor do seu lar. Para olhar ali quantas vezes Deus falou comigo, quantas vezes você fechou a porta da sua casa e deixou todos os seus problemas lá dentro e foi para o salão. E foi fazer outras coisas, foi encontrar com amigas em café, foi participar de eventos. Quantas vezes você largou suas filhas, né? Mas assim, quando nós estamos na cegueira, nós não percebemos. E quando nós entramos na verdade, a verdade entra na nossa casa. Quando nós entramos na verdade, a mentira tem que sair e as coisas vão sendo reorganizadas, né? Ai, que lindo, Vivi. Nossa, que testemunho, minha amiga. Que testemunho. E eu nem sabia dele. É que Que foram coisa muitos, né? preciosa. Nossa, muito Amém. lindo, Vivi, muito lindo. Vivi, eu vou te deixar à vontade, que eu sei que você está trabalhando, mas a Joyce vai falar. Se você quiser acompanhar, fica aqui. Se não puder, Eu vou viu, meninas? acompanhar. Então vamos lá, Joyce, agora me fala aí sua experiência. Quem que era a Joyce? Olá, meninas, é um prazer revê-las. Olá, Flávia. Olá. A Joyce antes era uma menina depressiva. Ela faz 2 anos eu passei por uma forte depressão, fiquei acamada por 2 meses, eu não conseguia mais comer sozinha, eu não tomava mais banho sozinha. E daí eu tive uma melhora. E, consequentemente, eu comecei a trabalhar de novo muito, sair muito, que eu cuido de quando que vem os pregadores, pregadoras, Quer dizer, cantores você tinha um trabalho na igreja, na que era um igreja. trabalho importante de Isso, trazer pessoas, né, de trazer preletores, né, para a isso, igreja. Quer dizer, você isso. era muito ativa na igreja, mas você estava Sim.
adoecida emocionalmente. Emocionalmente. E eu trabalhava, eu tenho uma empresa, eu trabalhava muito na minha empresa, não tinha tempo para o meu filho, não tinha tempo para o meu marido, né? É muito parecido da história das meninas. Então eu tive uma recaída, nessa recaída eu tive pensamentos suicidas. Tentei suicídio. Foi quando eu vi uma live da Flávia, que a médica me mandou ficar uma semana em casa, tiraram todas as facas dos armários, tiraram tudo, né, de medo que eu fosse me suicidar. Então eu ficava vigiada 24 horas. Foi quando eu vi uma live da Flávia, que uma amiga minha me mandou, e eu disse, e nessa live ela falava que havia esperança, que tudo poderia ser transformado. Eu disse, mas meu Deus do céu, como pode tão rápido ser uma transformação assim? Daí, quando que acabou a live, eu chamei a Flávia no direct. Mas eu pensei assim, ela nunca vai me responder. Foi em questão de 15 minutos ela me respondeu. E dela disse, vem fazer a mentoria conosco. Eu disse, tá, vou fazer a mentoria. Foi quando que eu dizia assim, Flávia, eu preciso de ajuda, eu preciso. Ela, calma, vai começar a mentoria, calma, Joyce. Acho que pela Joyce eu começava já à noite. Ela me encontrou de manhã, à noite você já queria que eu começasse. Eu queria, eu precisava porque era uma coisa muito rápida. Para mim tinha que ser rápido, eu tinha que ter uma solução rápida. Foi quando que me deu síndrome de burnout também, com excesso de trabalho, né? E na hora eu disse para Flávia, Flávia, eu preciso dessa mentoria para amanhã. E ela, calma, Joyce, vai ter a mentoria. Foi quando eu comecei a fazer a mentoria. O meu filho dizia para mim assim, mãe, você tá lenta, mãe. Eu sempre fui ligada em 220, né? Então, ele dizia, mãe, você tá lenta. Mãe, me ajuda. E eu não conseguia, eu estava paralisada. A depressão me deixou anestesiada. Eu acho que é a palavra certa. Quando eu comecei a fazer a mentoria, o primeiro dia deu um up, assim, eu me senti outra pessoa. Essa mentoria, eu disse, todo mundo teria que fazer para ver a mudança que ela faz na pessoa. As pessoas que convivem comigo diziam assim, o meu marido dizia, amor, tu tá diferente, tu tá uma pessoa mais tranquila, tu tá respirando, porque eu não conseguia mais fazer nada. Eu fiquei estática, paralisada, eu não conseguia ir na minha empresa, que eu desmaiava, me deu síncope do vaso vagal. Então, qualquer coisa que eu tinha, qualquer notícia ruim, qualquer lugar que eu me sentia mal, eu desmaiava, simplesmente eu dizia, eu tô desmaiando. Eu ia para a igreja, eu olhava para o meu marido, que eu era ativa na igreja, cantava, eu olhava para o meu marido e dizia, amor, eu vou desmaiar. Simplesmente desmaiava, tinha que sair correndo às pressas, vim para casa, que era o meu porto seguro, era a minha casa. Com essa mentoria, com a Flávia falando, ontem até eu vi algumas meninas, algumas pessoas perguntando como que ela faz para cuidar de tantas pessoas. A Flávia cuida. Eu não posso esquecer que ela me disse assim, segura na minha mão, caminha comigo. E realmente, as meninas são de prova ali, toda vez que a gente manda um WhatsApp para a Flávia, ela caminha com a gente, ela responde, ela diz o que vocês estão precisando, meninas, vou orar por você, vou estar com você. Então, essa mentoria é uma mentoria que eu falo que todo mundo deveria fazer. Que é uma mentoria diferenciada. A Flávia não poupa tempo. Às vezes, a mentoria é das 8 às 9 horas da noite, né? E nós ficava até às 11, né, meninas? E a Flávia tinha sempre aquele bálsamo para nós. As mentorias dela são mentorias puras,
São mentorias que a gente aprende a lidar com o filho, aprende a lidar com o marido, aprende a viver. Eu era uma mulher que eu não tinha mais vontade de viver. Eu dizia para o meu marido, eu sou um peso na terra. Depois da mentoria eu disse, amor, eu quero viver, eu tenho vontade de viver, eu quero passar, por onde que eu for, eu quero passar para as meninas, para as mulheres, que há uma esperança. Nem tudo está perdido. E vocês que estão assistindo essa live, eu indico essa mentoria. Essa mentoria é fantástica. Ela tem trazido uma liberdade que eu não tinha antes. Uma liberdade de estar com meu filho, porque eu trabalhava demais, eu não tinha tempo de almoçar com meu filho, eu não tinha tempo de fazer os deveres com meu filho. Hoje não. Hoje eu almoço todos os dias com meu filho. Eu fico com meu filho à noite. A minha prioridade hoje é a minha casa, o meu filho e o meu marido. Coisa que antes não era essa a minha prioridade. Minha prioridade era trabalho, trabalho, trabalho. Hoje não. Através da mentoria, eu fui encaixando as coisas. Hoje eu consigo trabalhar à distância e ter uma vida com o meu filho. Amém. Então, isso para mim foi um diferencial nessa mentoria. Essa mentoria é algo assim, ó, incrível, meninas. Façam essa mentoria, quem está ouvindo. É maravilhosa. Oh, Jesus! Gente, não, deixa eu falar aqui, olha que linda, a Ju Ferron tá aqui com a gente. Amo a Ju, uma pessoa que eu admiro demais. Foi através dessa live com a Ju, né, Flávia? Que você veio, né? Pois Foi. é, Ju, ó, isso daqui é resultado da sua live também, viu? Seja bem-vinda aqui. É então, verdade. meninas, é assim, nossa, quando eu ouço vocês falarem assim, ontem uma pessoa questionou assim, mas tudo agora virou comércio, né? Como se eu estivesse comercializando a palavra de Deus. E Satanás sabe, né, os pontos assim que doem na gente, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, então quer dizer que se eu estivesse oferecendo algo, apenas falando de inteligência emocional, de como você lidar com os seus sentimentos, de como você ter um marido difícil, mas saber lidar com ele, como você saber lidar com as emoções dos seus filhos. Então, se eu falasse disso tudo e tirasse Jesus do meu curso, isso seria mais digno? Eu fiquei pensando, meu Deus, assim, Satanás, ele vai ali na dor da pessoa para despertar ela para algo. Ontem ela colocou isso no grupo, né, que como se eu estivesse errada em fazer isso. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe os desejos do meu coração, o Senhor sabe quantas famílias, eu não olho aqui para números, eu olho para famílias. Eu penso nos netos de uma Joyce, nos netos de uma Vivi, nos netos da Vanessa aqui, de mulheres que decidiram se posicionar e trazer Deus para dentro do seu lar como de fato é necessário. É que muitas vezes, Flávia, a gente não é ensinada. Não sobre tem emoções. Exatamente, não tem uma pessoa que caminhe conosco. E você faz esse papel. Você nos ensina e você caminha conosco. Você é aquela pessoa que disse, segura a minha mão. E eu segurei. E estou segurando até hoje. E não solta mais, não. Não solto mais por nada. Flávia, um detalhe assim que me chamou a atenção você falar dessa questão de tudo ser comércio, né? Lembra que eu te falei que quando eu entrei, eu falei assim, espero, Deus, o Senhor me colocou aqui, mas eu espero que não seja mais uma coach, que seja cheia do Espírito Santo, de verdade. A Vanessa pensou a mesma coisa. Coach eu não quero. Coach eu não quero, porque assim, a gente quer... Você quer experiência, né? Você quer ver... A vida de Deus, sabe? A verdade, porque assim, o mundo tá cheio de pessoas que realmente ganham dinheiro e com mentiras, ganham dinheiro com tentando enganos, vender, né? tentando vender a salvação.
E não é assim, a gente quer realmente. E outra coisa também que eu falo, eu até carrego, eu imprimo e às vezes eu releio, né? As tarefinhas, os negócios que a gente estudou, eu tenho tudo. E eu falo assim, às vezes eu tenho que relembrar, né? Porque não é. Graça. Porque parte de nós também fazermos a diferença, nos posicionarmos, não foi fácil para eu sair da. Eu falo até hoje que a minha decisão de sair da empresa foi a decisão mais difícil da minha vida, né? Mas a mais necessária até hoje. Tomar E decisão não é fácil, né? Só que, às vezes, aquilo que você está buscando está na decisão que você não toma. Olha que É interessante, perder né? para ganhar, né, Flávia? Perder para ganhar. Porque com Jesus a gente nunca perde. A gente só ganha. Só que ele exige de nós algumas renúncias. Mas são renúncias que vão nos fazer bem. Não são renúncias para nos tirar alguma coisa, para nos, sabe, espizinhar. Não. São renúncias que vão nos levar a uma leveza, a se soltar, né? Meninas, eu vou ter que é o que eu terminar a também. live porque tem meu marido para entrar, gente. Isso daqui é inédito. Vocês têm que ficar aí escutando. Eu vou Nós pedir para estamos vocês ansiosas. saírem para ele poder entrar, porque eu não consigo pôr mais de 3 pessoas na live. Meninas, mas muito obrigada mesmo. Foi lindo, foi maravilhoso. E Foi eu maravilhoso. quero mandar um beijo para vocês. Eu não sei, vocês vão apertar aí, né, para sair, e eu vou colocar meu marido aqui, gente, porque vai ser, para mim, é inédito, né? É presente de Deus nesse último dia do nosso workshop. Beijo, Beijo, Tchau, meninas. meninas. Beijo Beijo. pra Deila, pra Maiara. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, Beijo. Fica com Flávia. Deus. Eu vou entrar, eu vou sair e entro de volta. Tá bom. Ai, que bênção. Vamos lá, agora deixa eu chamar meu marido aqui. Vamos lá. Oi, amor. Oi, Tá preparado? preparado sempre tive, né? E aí, o que Deus colocou no seu coração aí? Vamos lá então. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Cirlon, eu sou casado com a Flávia há mais de 20 anos. A gente é pai nós somos pais de 3 meninas lindas, Ana Gabriela de 15, Ana Lia de 10, Ana Carolina de 8. E eu quero começar aqui bem descontraído, até para tirar essa pressão que é de estar na frente de um celular fazendo live com um monte de pessoas que você não conhece. Mas eu queria que, nessa hora, meninas, eu quero dar um testemunho do que vem acontecendo na nossa vida depois que a gente resolveu mudar de verdade a nossa conduta em relação aos posicionamentos que a gente tinha na nossa vida. Primeira coisa que a gente teve que fazer foi, de verdade, quebrar e ressignificar as feridas emocionais, né, amor, que a gente tinha lá atrás. Eu vou voltar um pouquinho lá no começo do nosso casamento, porque senão eu não dou conta de chegar no final aqui e contar o que aconteceu. A gente passa um pouquinho aqui do tempo também. Senão se qualquer coisa a gente passa rapidinho. A gente pegou um curto espaço de tempo. Mas assim, eu e a Flávia, nós somos casados por muito tempo. 20 anos. Nós somos casados há mais de 20 anos. É uma história de muitos desafios. Uma história que eu falo assim, na nossa turma, se tivesse uma banca de aposta, o primeiro a se separar seria eu. Lá, a aposta a que pagaria o menor prêmio era se eu separasse. Porque era tanta briga, tanta confusão e tantas desavenças que eu falava, meu Deus, eu não dou conta. E por várias vezes eu pensei em me separar. Mas eu pensava assim, eu pedia prosperidade para o Senhor. E eu sempre pedi para Deus, eu quero prosperidade, porque eu achava que o dinheiro compraria a nossa felicidade. E eu falei, quando eu tiver dinheiro, eu pago uma viagem, eu compro um carro novo para a Flávia, eu dou o presente que a minha filha precisar.
E Deus realmente foi muito generoso com a gente, porque Ele nos deu muita prosperidade. E aí um dia eu acordei, eu olhei para a casa que eu morava, olhei para o carro que eu tinha, olhei para as posses que eu tinha, para o dinheiro que eu tinha, e eu falei, eu não tenho nada, porque a minha casa estava bagunçada. Então, todos os dias, quando eu chegava da rua, a hora que eu abria a porta da minha casa, eu falava, aqui não, isso aqui está errado. E o meu coração era triste. E chegou um dia que eu passei a não ter mais admiração pela minha esposa, porque era tanta briga, tanta confusão, que eu cheguei nela e falei assim, eu não te admiro mais. E esse é o pior sentimento que eu acho que alguém pode ter de um outro. E foi no tempo que, assim, foi quando Deus entrou de verdade no nosso casamento. E a Flávia levou um susto. Eu chorei por, acho que uns 6 meses eu passei chorando, porque eu não queria ela mais, mas eu também não queria deixar minha família. Eu olhava para minhas filhas e falava, pô, o sonho de tanta gente é ter a vida que a gente tem e eu vou jogar isso fora. E aí foi quando Deus operou o milagre. Foi quando eu entreguei minha vida, literalmente, para o Espírito Santo do Senhor. E eu tenho certeza do dia que eu fui batizado nas águas lá no mar, lá em Fortaleza, que a gente saiu para resolver um problema que era nosso. E a partir daí, isso era só o começo. E a partir daí aí vieram as tormentas, porque quando você aceita, você entrega sua vida para Deus, parece que o diabo ele fica furioso, né, Flávio? E quando eu entreguei, o diabo ele veio ele veio atacar onde mais doía na gente. Ele entrou num ataque muito forte em cima da minha filha mais velha. E a gente, sem querer, a gente começou a ver uma mudança nela e foi tendo cada dia mais uma menina que não conversava com a gente. E ela foi... Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tô perdendo minha filha. E eu chamei a Flávia, Flávia, nós estamos perdendo nossa filha. E a gente só trabalhava, a gente vivia em função do trabalho. Quem cuidava das nossas filhas eram os empregados. E quando a gente chegava em casa, a gente estava muito cansado porque a gente trabalhava o dia inteiro. E aí foi quando eu mostrei uns prints que tinha no iPad da Flávia, que eu achei, ou no iPad da Ana Gabriela. E a Flávia tomou aquele susto. E no final do ano, em 2019, que a gente estava no máximo, né, trabalhando igual louco, foi quando eu pedi para Deus, falei, olha, se é só dinheiro, o senhor pode tirar o meu. Porque eu quero eu prefiro a minha família. Eu quero a minha filha, eu quero uma esposa de verdade. E aí, um dia, sem querer, por intermédio de um primo da Flávia, a gente foi em São Paulo fazer um curso. E esse dia foi o dia que o Espírito Santo de Deus renovou. A gente saiu de lá renovado. E daí veio a pandemia, a Flávia falou, amor, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais fazer. Eu falei, Flávia, mas você vai jogar 16 anos de trabalho da sua vida fora? Você vai jogar tudo que Deus te deu, você vai jogar fora? Eu falei assim, não, mas esse não é o meu propósito mais. E eu fiquei meio assustado, porque assim, a Flávia é muito dinâmica. E tudo que a gente tinha, a gente é sócio na vida, a gente é sócio na empresa. E eu falei, e agora? Aí eu falei, não, mas Deus me capacitou. Eu falei, então segue sua caminhada. E eu falei, qual que é o propósito que você tem com Deus agora? Ela falou assim, amor, eu quero ajudar famílias, eu quero ajudar mulheres a resolver os problemas que nós resolvemos aqui em casa. Eu falei, então, se esse é o propósito que Deus tem na sua vida, você vai com tudo. E foi quando ela começou a fazer o curso, ela foi fazer um curso, e eu fui fazer curso de internet, de lançamento, de tráfego e esse negócio. E eu falei, cara, esse mundo da internet, ele é muito louco, porque você consegue reunir, aqui ó, nós estamos com 290 pessoas aqui, se isso fosse uma igreja, ela estaria lotada, né? E às vezes você vê muita igreja aí que não consegue reunir esse tanto de pessoas que está aqui agora. Bom, mas vamos lá. Quando ela começou, eu sempre estou por trás de tudo que a Flávia está fazendo. Eu sempre vigio as lives dela, eu tenho acesso ao Instagram dela, eu assisto todos os testemunhos que vêm, e eu tenho aprendido muito com a Flávia. Eu tenho aprendido muito.
Eu tenho certeza que se o marido de vocês aí assistissem às lives dela, eles também aprenderiam muito com ela. E aí, quando ela começou, ela só tinha 10 pessoas. Tinha 5, tinha 10, tinha 20. E a Flávia é uma pessoa que eu sempre briguei com ela, muito, porque eu falava assim, você não tem constância nas coisas que você faz. Tudo que você começa, você para. Se você vai fazer uma academia, você para. Se você começa a fazer É assim, no trabalho dela, profissionalmente, ela era top. E eu costumava dizer que ela era uma excelente profissional e uma péssima mãe. E ela olhava para mim com ódio, que ela queria me matar. Aquilo lá... Mas eu sabia que aquilo doía nela. Ela sabia eu sabia que ela não era essa péssima mãe. Mas eu tinha que ir lá enfiar a faca nela. E quando ela começou esse trabalho, que dava 10, 15 pessoas, eu vi que o trabalho era muito bonito. E um dia ela chegou lá no quarto, eu falei, amor, se for para você salvar uma família, uma pessoa, não preocupa com números, preocupa com o trabalho que você vai fazer. Se for para você salvar uma, já valeu a pena. Nem que se tiver uma pessoa te assistindo e você conseguir alcançar o coração dessa pessoa através do que você tem vivido, já valeu a pena. E aí, um dia, ela tinha trabalhado muito, ela tinha feito um tanto de coisa, ela subiu nas escadas lá de casa e ela mandou um recadinho, eu estou muito cansada, amanhã eu não vou fazer. E era numa quinta-feira. Quando ela entrou no quarto, eu falei, eu já sabia que você não ia dar conta. Você não dá conta de fazer, você não dá conta de continuar. E fiquei calado esperando para ver o que ia acontecer. E eu com 3 ódio dele. minutos, o que aconteceu, amor? Eu avisei na live que eu ia continuar, que eu ia fazer o café da manhã. Na época era café da mamãe com Jesus. Era o café da mamãe com Jesus. Eu acho que era o quarto que eu estava fazendo. Que eu compartilhava os meus devocionais, né? Bom, então vamos lá. Assim, eu tenho acompanhado aqui esse workshop que a Flávia está fazendo. E vocês não têm noção do trabalho que é envolvido para essa entrega que ela faz. O trabalho que ela faz. Eu acompanho todos os dias aqui em casa. O trabalho, ela entrando para dentro do escritório, o tempo de dedicação que ela tem lá dentro, as dúvidas que ela tem, a oração que ela acorda às 5h40 da manhã para fazer e ler a Bíblia e escrever o caderninho dela ali para entregar uma live para vocês. E eu vejo, assim, aqui 313, eu tenho certeza que deve ser só eu de homem aqui, são 312 mulheres. Tem um outro, amor, outro que falou, eu estou recebendo muito aqui. Então beleza, então tem mais um companheiro comigo aqui. Tem. E eu vejo aqui, o que eu senti ontem, a hora que a Flávia terminou a live da noite, eu desci lá e eu estava indignado. Eu estava indignado porque, assim, é como se eu falei, amor, você está vendendo aí uma mentoria para as mulheres, mas você já explicou para elas que você não é o general que vai entrar com a metralhadora, elas vão ficar todo mundo escondido numa trincheira? Porque o que eu vejo aqui é assim, ó. Você já viu quando tem uma briga que tem 2 pessoas batendo em uma? E você fica olhando de longe, você não tem coragem de ir lá e apartar essa briga? Porque te falta coragem de ir lá e apartar aquela briga? E eu vejo aqui na live assim, a Flávia entregando. Eu vejo 312 mulheres aqui que estão na guerra, mas não estão tendo coragem de ir para o combate. E eu falei para ela ontem, falei, ir para o combate, ir para a guerra, é pegar na metralhadora, partir para o campo de guerra e não se esconder na trincheira. Porque quem se esconde na trincheira, ele nunca vai ter o resultado da medalha lá do final da guerra. Então, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza, se você está aqui nessa live, se você está aqui escutando a gente, é porque você tem uma ferida aí dentro de você. Você está passando por alguma coisa aí dentro do seu lar, ou no seu casamento, ou com seu filho, ou com você, que precisa de resolução. Você está buscando. E quando a gente busca, acontece um negócio muito louco com a gente. Que a primeira coisa que vem é o medo. Quando eu aceitei Jesus, o meu maior medo que tinha era o seguinte: nossa Senhora, o dia que eu aceitar Jesus, ele vai me castigar. Porque eu sou tão pecador, eu já fiz tanta coisa de errado, que eu falei, nossa, eu não vou poder nem tomar um copo de cerveja mais. Porque eu gosto de tomar uma cerveja,
eu gosto de fazer um churrasquinho com os amigos. E eu falei, nossa, é pecado. E eu achava assim, então eu não vou aceitar agora. Deixa eu me aceitar lá na frente. Mas ao contrário do que eu imaginava, quando eu aceitei de verdade Jesus, eu comecei a fazer diferença na vida de outras pessoas. E aí eu estou fazendo diferença na vida dos meus amigos. Amigos meus que estão passando pelo mesmo problema que eu estou passando. Que eu passei, né? Hoje eu não passo mais. Dizer para vocês que a gente não tem problema, que a nossa vida é um mar de rosas, isso aí quem fala é uma mentira, né? Nós estaríamos mentindo aqui se a gente falasse isso para vocês. Mas já são 9h06. Não, mas Eu pode entrei continuar. aqui, assim, para dar um recado de verdade, para quem quiser e entrar nessa batalha com a Flávia, que peguem as armas do Espírito Santo de Deus e não pense que é a Flávia que vai resolver o seu problema. Por um tempo, gente, a gente tinha uma empresa, a gente chegou a ser número 1 no que a gente fazia no Brasil. E eu peguei essa empresa e eu transformei ela numa franquia. E a gente vendia franquia do nosso negócio para outras pessoas. E eu vendi ela para 5 pessoas. Sabe o que eu descobri? Que eu tinha acabado de arrumar patrões para mim. Porque quem me comprava a franquia achava que assim, que tinha resolvido o problema, que elas não teriam que trabalhar, como a gente já era próspero e que o nosso negócio era um sucesso, delas também ia ser um sucesso. Seria um sucesso. Só que eu falei para ela, ó, seguinte, para você ter sucesso igual eu, você tem que acordar mais cedo do que eu, porque eu já estou na sua frente. Para você ter o mesmo sucesso que eu, você tem que trabalhar 2 vezes mais que eu, porque eu já trabalhei. Para me vender essa franquia para você, tem 10 anos que eu estou trabalhando até atingir esse estágio de poder vender uma franquia. E assim, hoje eu vejo a Flávia passando todo o conhecimento dela para vocês, gerando valor na vida de vocês. Mas eu vejo muita gente com medo, o medo que eu tinha, o medo de afundar na guerra. Porque quando você afunda da guerra, não tem volta. Só que o final dessa guerra, a gente já sabe o final. Uma guerra de verdade, a gente não sabe o final dela. Se você vai ser vencedor ou se você vai ser perdedor. Nessa aqui, eu sei o final dela. Vocês acabaram de ver aí quantas vidas transformadas que já foram através dessa mentoria que ela faz. E outra coisa que eu falei para ela, eu falei assim, para de fazer essa mentoria, porque isso não te dá retorno financeiro. É irrisório o que você arrecada com ela para pagar toda a equipe. Ninguém sabe aqui, mas a gente tem 2 jornalistas trabalhando por trás. A gente tem uma equipe de 5 pessoas que trabalham fora do nosso estado. A gente tem equipe de designer. A gente tem hora trabalhada minha, da Flávia, tudo. E eu falei, Flávia, desse valor aí não tem como. Não paga nem os custos. Ela falou, amor, mas não é o valor. Você já sabe o meu propósito. E eu falei, então vai. Então, assim, gente, não vou me delongar mais. Eu vim aqui... deixa eu falar um negócio aqui que eu nunca falei. A Flávia, toda vez que ela veste uma roupa, ela me mostra assim. Eu nunca falo que ela tá bonita. Você tá linda hoje, viu, amor? E eu quero dizer aqui que eu te amo, que isso é muito importante para mim, que a nossa família é uma bênção de Deus, que Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Amém. E que através da sua vida eu estou vendo grandes mudanças na vida de outras pessoas e principalmente na minha vida. Sim. E dizer que eu te admiro muito e que é só o começo. E que Amém, a gente tem muita coisa ainda para entregar para um monte de gente. E para quem ainda está com medo, gente, tira esse medo. Para quem aí acha que é caro, deixa de ir no salão esse mês. Vai lá e compra a mentoria. mais barato do que salão. Faz um jejum. Um dia a Flávia voltando para casa, ela, quando meu sogro faleceu, ela falou que parou numa igreja, que eu não vou falar o nome, mas o dono dela tem uma rede de TV. E aí ela falou que ficou até o culto. E no final do culto o pastor chegou e falou assim, agora vocês vão me dar o auxílio
como é que é? O auxílio O auxílio da pandemia. o auxílio da pandemia. Aí ela falou que só balançou a cabeça e foi embora. E eu fiquei indignado. Isso aqui não tem nada a ver, gente, com religião. Aqui, o que a Flávia está fazendo é uma entrega de um curso aonde ela vai te apresentar um desenvolvimento emocional, só que o curso dela é posicionado na mão do Senhor, na mão de Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus. Por isso que ela fala tanto dele, porque sem ele não tem como esse curso dar certo. Então é isso, amor. Nossa, amor. Que coisa linda, Jesus. Como Deus é precioso, né, gente? Isso daqui, Deus tocou no coração dele ontem à noite. E hoje você queria desistir também, né? Ah, amor, será que eu entro? Será que eu entro mesmo? Eu falei, agora você vai entrar. Então, meninas, não foi nada, sabe, tão planejado assim. Estava planejado no céu. Estava planejado no céu. O Senhor tinha separado já as palavras certas para o Cirlon falar. Eu não sabia nada do que ele ia falar, mas estou aqui com o coração cheio de gratidão a Deus. Detalhe, deixa eu só contar aqui. Esse Instagram que eu entrei aqui não é o meu não, viu, gente? Esse Instagram é do Manual da Mamãe. Eu não sei se é o de Goiânia. É o de Goiânia? É o de Goiânia. Ah, tá. Eu entrei com o Instagram do Manual da Mamãe de Goiânia. O meu tá lá guardadinho. E eu creio também que outras pessoas vêm por causa disso. Lá do Manual da Mamãe Goiânia vão vir por causa desse testemunho, viu? Amém. Às vezes Deus queria trazer alguém de lá, né? E amor, agora é só o começo. Você vai fazer mais live daqui uns dias, em nome de Jesus. Teve uma pessoa que falou aqui que achou que era o Paulo Vieira entrando na live. É porque, gente, depois dos 40, a gente não dá conta de enxergar mais. Eu sem óculos, eu não dou conta de ler os comentários. Eu falei, cara, será que eu faço sem óculos ou com óculos? Eu falei, não, vai de óculos mesmo, porque senão eu não enxergo o que vocês estão falando aqui. Amém. Amor, foi lindo demais. Obrigada, viu? Tá bom, beijo. Daqui a pouco eu vou ir. Tchau. Beijo, meninas. Então, olha, fiquem com Deus. As inscrições da mentoria estão lá no link da minha biografia. É só vocês clicarem lá embaixo da foto, né? Eu creio que o Senhor já tem separado todas as mulheres que vão vir para essa mentoria. Mas é preciso você ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Às vezes Ele está te mostrando, e você não dá o passo de fé, não dá o passo de coragem, fica aí na sua zona de conforto e nunca sai do lugar. Né? O Cirlon falou aqui que eu não era uma pessoa constante, eu realmente não era, mas eu me tornei. E eu não me tornei pelas minhas próprias forças, porque eu adorava dormir até tarde, eu adorava uma vida de conforto, uma vida bem cômoda, e o Senhor mudou o meu horário de acordar, Ele mudou a minha disposição, Ele mudou os meus relacionamentos. Hoje eu enxergo as pessoas de forma diferente. Eu vejo o meu lar como uma missão que eu tenho. E tudo isso, quando eu chamei a luz de Jesus para morar comigo, o Cirlon, que é uma só carne, né? Recebeu essa luz de Jesus também. Então é isso, meninas. Beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no meu direct que eu vou respondendo, tá? E deixa de ser medrosa. Vai lá na bio dela. Tira o medo hoje da sua vida aí. Vai lá na bio. Teve gente perguntando aqui, ó, qual que é o tempo que o curso fica disponível? Beijo, amor. O curso, gente, fica disponível por 1 ano para vocês. Eu entrego uma apostila que vocês vão ter tudo para estudar depois também. Eu faço as aulas ao vivo, são 7 aulas. Na última aula, eu faço o desbloqueio emocional junto com a pastora Sumaí, que é uma bênção. Que mais? Você tem acesso ao grupo do WhatsApp, você tem acesso às amigas, você vai fazer amigas na mentoria. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que andam sozinhas, né? Valor, para quem não sabe, 997 ou 12 parcelas de R$ 97, tá bom? Meninas, qualquer dúvida, eu só preciso dar esse testemunho aqui. Mulher que nem eu. Escuta o que eu vou te falar agora, minha amiga. Lembra daquela palavra que você me entregou ontem? Foi essa pessoa aqui, que me entregou ontem a palavra. Ela me falou que me via cuidando do jardim da minha casa, com as ferramentas, e o Cirlon me olhava, e o Cirlon admirava, e ele falava assim,
essa ferramenta eu vou usar. E ela falava, e vai ser ainda hoje. E foi ontem que ele tomou a decisão de falar aqui nessa live. Então, Lu, se você está aí me ouvindo, escuta o que aconteceu. A palavra que você me entregou já se cumpriu, tá bom? Já se cumpriu. Então é isso, meninas. Foi muito bom, né? Fiquem com Deus, tá bom? Lu, se você estiver aí, fala comigo no direct, tá? Olha, quem tiver dúvidas, vai lá no direct. E quem quiser participar do sorteio, vai lá no vídeo que a gente postou, que tem todos os testemunhos das 6 meninas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.